Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco? Por que será, Titinho? Porque agora é hora de fofocar de reality show aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje precisamos fofocar sobre um novo reality show da Record TV, o A Grande Conquista. Que é uma grande fraude, na verdade, né? A gente tá enganando o público demais. A gente tem muita coisa pra conversar com vocês sobre esse programa que, na verdade, é uma verdadeira bomba na nossa televisão. Então, aquele conselho de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Partiu! Paizão. Bom, quem acompanha o Virou Festa tá por dentro do novo reality show da Record, o A Grande Conquista, que veio com a promessa de ser um formato ali diferente, original da Record, misturando anônimos e famosos e sendo manipulado pelo público. Que já é tudo uma grande mentira. Já começa aí, né? Já começa a mentira aqui, né, gente? Porque o formato, na verdade, a Record aí juntou um monte de coisa que o próprio Carelli, que é o diretor do programa, já fez na carreira dele, né? E outras que ele sempre copiou de outros diretores, como Boninho, por exemplo. O Carelli sempre copiou na carreira dele também, né? Tem um pouco de Casa dos Artistas, que era dirigido pelo Carelli. Também, assim, no lance de ter muita gente no programa, é meio que copiado do A Casa, aquele reality show do Marcos Mion lá na Record, que também era dirigido pelo Carelli, né? Óbvio que tem muita coisa de BBB, principalmente nesse lance de misturar anônimos com famosos, que foi uma coisa que o BBB tá fazendo aí desde 2020, né? E também tem uma pitada de A Fazenda. Sim. Até porque o A Grande Conquista é gravado no mesmo sítio onde acontece a Fazenda. E a tal mansão chiquetérrima, né, da Grande Conquista, gente, é a sede da Fazenda que foi toda reciclada. Sim. E por falar em reciclagem, a Record tá reciclando até perfil de rede social pro A Grande Conquista, né? Quando o programa foi divulgado, a gente foi conferir os perfis da Grande Conquista no Twitter e no Instagram, e a gente até ficou surpreso com o tanto de seguidor que já tinha as contas. Milhares e milhares de seguidores. Centenas de milhares de seguidores. A gente pensou, caraca, o público realmente ficou muito interessado por esse programa. Mas dando uma rápida olhadinha ali, a gente acabou descobrindo que os perfis da Grande Conquista, na verdade, são os perfis que foram do programa da Xuxa quando ela trabalhou na Record. Isso lá em 2014, 2015. A Xuxa foi embora, largou uma anotação ali com a senha e o login das redes. Os bispos pegaram e falaram, vamos usar isso aqui pra divulgar a Grande Conquista, que já tá assim de gente seguindo os perfis. Nós já começa com tudo. Mas a gente não é trouxa, né, minha gente? É por isso que às vezes você tá na internet, daí aparece um tweet, alguma coisa do perfil da Grande Conquista falando alguma coisa da Xuxa, anos e anos atrás. A coisa de 10 anos atrás quase, gente. Na base de quase 10 anos, já uma década. Bom, a primeira grande decepção do público com esse novo reality show aconteceu já na pré-estreia, que aconteceu na semana passada. A gente até comentou um pouquinho aqui com vocês no canal, né? Na terça-feira foram revelados os 16 participantes famosos do elenco e o público teria que votar e escolher apenas 10 deles pra entrar de verdade na casa do A Grande Conquista, né? Essa foi a primeira etapa do programa. Exatamente, que também é uma mentira, gente. Porque naquele grupo de pessoas famosas não tinha ninguém que de fato fosse famoso, né? A gente tem até que destacar o Glauco de novo, coitado. É a segunda vez que nós vamos metralhar o Glauco aqui. Mas, gente, ele não tem culpa. Quem tem culpa nisso é a Record, que classificou o Glauco como uma celebridade que queria participar do programa, mas nas redes sociais o Glauco só tinha 19 mil seguidores quando ele entrou pra essa fase do programa. Gente, quem que é famoso com 19 mil seguidores? Então. Olha, só uma rápida comparação aqui. A Marília Cabrita, do BBB 23, que entrou pelo grupo Pipoca por não ser uma pessoa famosa, entrou no programa, né? Aliás, antes mesmo dela entrar no programa, ela já tinha 800 mil seguidores no Instagram dela, gente. Sabe a Larissa lá de Truce, que pegou lá o Fredinho Bocó no BBB 23? Essa, antes de entrar no BBB, já tinha mais de 200 mil seguidores no Instagram, gente. E essas não eram consideradas famosas, tanto que entraram pelo Pipoca do BBB. Mas o Glauco, com 19 mil seguidores, é uma celebridade pra Record. E a Record frisa, né, que essas pessoas são famosas, né? O BBB, ele disfarça, fala que é pipoca e camarote, não frisa muito na palavra famoso, né? Exatamente. Mas pra Record, Glauco, famosérrimo entre os outros, né? Super celebridade. Capa da Caras, o Glauco pra Record, gente. Bom, mas até aí ainda tava aceitável, tava tudo bem, até porque a gente tá falando de um reality show feito na Record e o nível dos famosos, dos programas da Record
é esse mesmo que você não lembra, é ex alguma coisa, é parente de não sei quem, né? Exatamente. Inclusive até a própria Globo vem colocando famosos não tão famosos assim no Big Brother também, né? É verdade, isso é uma grande verdade. Ou a senhora aí vai me dizer que você já conhecia horrores Domitila Barros antes dela entrar no BBB 23. Não, né? Muita gente não conhecia a Domitila, assim como também não conhecia Fred Nicásio, mesmo ele tendo um programa na Netflix, Sim. né? Ou seja, até o BBB, que é o grande sonho de muita gente anônima, subcelebridade, famoso de internet, até pro BBB tá difícil de colocar alguém que de fato seja famoso ali. Isso tudo porque tá tendo muito reality, gente. Muito reality com gente que se acha famoso ou que a Record acha que é famoso. Ou diz que é famoso pra enganar você. Tá ficando uma espécie rara em extinção, tá né? quase virando extinção já esse negócio já. Bom, mas o negócio começou a ficar mais confuso ainda na segunda etapa do A Grande Conquista, quando foram revelados os participantes da Vila, que é de onde vão sair mais 10 selecionados para entrar na casa de verdade do programa. Vão ser no total 20 participantes oficiais do A Grande Conquista, né? A princípio, a Record anunciou, ou pelo menos deu muito a entender, que os 64 participantes da Vila seriam pessoas anônimas que fizeram inscrição para participar do A Grande Conquista, como acontece nos outros reality shows. O problema é que na hora do vamos ver, tinha um monte de gente famosa por lá, no meio dos 64 participantes, né? Exatamente, mas é a hora que a gente começa a se perguntar, né? Ué, mas essa vila não era a Vila dos Anônimos, Então. né? Que até seria ali o grande desafio desses famosos que não foram selecionados pelo público descer para essa vila e concorrer à vaga com pessoas anônimas que o público não conhecesse, passar perrengue por ali, né? E por que alguns famosos foram direto pra vila, Então. quando outros famosos ficaram direto nessa votação da pré-estreia? Qual foi o critério da produção, da direção, da Record, não é mesmo? A Record simplesmente mudou tudo e não explicou nada, né? E mais uma vez o público estranhou a falta de coesão do programa e não curtiu nadinha ter sido vítima de mais uma mentira, Não. né? Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no Isso like, aí. clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Bustiche feliz e contente. Obrigado! Bom, continuando, e só pra vocês terem uma ideia, entre os famosos da Vila, que era pra ter só pessoas anônimas, a gente tem, por exemplo, a Natália Deodato, do BBB 22, tem a MC Medrado, que é conhecida dos reality shows da Record, né? Ela participou do Power Couple e da Fazenda. Tem também a Lari Bottino, que participou da Fazenda e é velha conhecida do De Férias com o Ex também. Então, mas só essas três juntas, que estão na vila, que são da vila, que estavam sempre na vila, elas já são mais famosas do que todos os outros 16 famosos que foram colocados lá na pré-estreia pra votação do público, né? E aí que a gente fica se perguntando, gente, alguém pode explicar o porquê disso? Quem decidiu isso? Quem que colocou essas... Por que essas meninas não estavam naquela primeira votação, né? Qual é o critério, né? Exatamente. E qual a ideia, né? A meta da produção, da direção e da Record de ter feito essa manobra de ter colocado pessoas mais famosas ali na vila do que pessoas que foram apresentadas pro público nessa votação da pré-estreia, né? Por que será? Vamos ficar pensando aqui. Vocês têm algum palpite? Então. Não é? Já vai falar um pouquinho A mais gente sobre já isso. chega nessa conclusão já. Bom, mas lá na Vila também tem algumas personalidades mais esquecidas do público, como a Gisele, que participou do Big Brother 8, inclusive ficou com o Bial, né, depois. Verdade. O de César, também ex-BBB. O Hulk Magrelo, do programa do Marcos Mion na Record. O Marcos Oliver, do Teste de Fidelidade. Pois é, mas ó, esses aí, mesmo eles sendo super esquecidos da mídia, né? Tem gente que lembra muito mais deles do que daquele pessoal que foi selecionado pra ser chamado de famoso e participar daquela primeira votação da pré-estreia do programa. É, pior que tem gente que lembra mais do Hulk Magrelo do que da Fabi Bonato. Gente, o Oliver do Teste de Fidelidade, a Gisele do BBB 8 que pegou o Pedro Bial. É óbvio que a gente lembra deles, entendeu? A gente não conhecia ou não lembrava de muita gente que tava naqueles 16 famosos da pré-estreia. é. Mas essa galera que tá na vila, junto com um monte de gente anônima que se inscreveu pra participar, é muito fresca na memória do público. Só de ir né? falando aqui, você já fica mais animado do que de saber dos 16 primeiros famosos, né? Exatamente. Bom, mas na Vila também tem gente que não é famosa, que é anônima, mas é próxima de gente famosa, né? Tem, por exemplo, a irmã do Gil do Vigor, a mãe do Rico Melquia diz que ganhou a Fazenda. Tem também um moço que sobreviveu a 3 tragédias, né? Ele tava nas Torres Gêmeas e agora foi pra quarta tragédia dele,
aí a Grande Conquista, né? Exatamente. Tirando aí o grande sobrevivente das tragédias do mundo, né, gente? A irmã do Gil e a mãe do Rico, elas são realmente pessoas que não são famosas, mas como elas são parentes dessas duas pessoas que são muito famosas, principalmente no meio de fãs de reality show, se elas receberem o apoio deles num store, por exemplo, elas vão pra uma votação, seja de salvar ou de eliminar, e o Gil faz um story lá pra pedir votos pra irmã dele, ou o Rico faz a mesma coisa pra pedir votos pra mãe dele, pronto! Elas se safam de qualquer votação. E por pouquinhos votos que isso converta já é uma grande coisa, né? Perto dos anônimos com quem elas estão concorrendo nessa vila que era pra ser só de anônimos, mas agora a gente já tá vendo um monte de gente que a gente conhece muito bem, ou pelo menos conhece a família delas. Então, realmente, existe aí muita contradição, acho que muita injustiça também com os outros participantes que de fato são anônimos. Sim. E não tem costas quentes pra poder pedir apoio na hora de votação, né? Isso sem contar que também é uma baita de uma enganação pro público que recebeu, né, a propaganda de que era ele, o público, quem assiste o programa, que ia poder manipular o jogo. Mas sendo assim, dá pra ver que o negócio já tá muito manipulado, então, muito antes do programa estrear, ele já tava sendo manipulado pela Record. Tentando dar uma disfarçada, né? Bom, e na Vila da Grande Conquista da Record tem também gente que é muito bem conhecida da polícia, aparentemente, né? Segundo o jornalista Gabriel Perlini, um dos participantes anônimos da Vila, o Igor Cavalo, já foi preso após ser acusado de roubo, fraude, estelionato e falsidade ideológica e está em liberdade condicional. Gente, nem ele é tão anônimo. Não! Porque ele já estampou várias páginas policiais. Mas ele estampou páginas policiais. A que ponto chegamos, gente? Então, né? Tem um criminoso confinado com mais um monte de gente famosa num reality show da Record. Vocês acham que isso pode dar certo? Bom, sobre esse caso aí do Igor, a equipe do UOL entrou em contato com a Record para falar sobre o assunto, sobre o participante, mas a Record disse que eles não podem tornar públicos dados sensíveis dos seus contratados. Mas não são dados sensíveis, gente. Sensíveis são os meus pezinhos a cócegas. Isso aí são crimes. Isso aí é uma ficha policial. Isso aí que eles estão fazendo não tá certo. Então... Eu achei que a Record não ia chegar nesse nível, sabe? Mas eles chegaram, aconteceu, né? Eu acho que eles não chegaram, eles se jogaram de cabeça, nível. assim, no desespero, vamos pra cá mesmo, que é o que tem pra nós. Mas enfim, daí essas 70 pessoas misturadas anônimas e famosas estão convivendo na vila desde domingo, dividindo ali 3 casas e com tudo muito racionado e escasso, né? São poucas camas, pouca comida, pouco papel higiênico. Teve um dia desses que eles estavam tendo que se limpar com guardanapo. Mas aí já é desumano, né? Isso aí não é perrengue de reality show, isso é desumano. Se fosse pra não ter papel higiênico, esse pessoal podia se inscrever no No Limite. Então, exatamente. Até o No Limite tem uma pitadinha ali, né? Então, assim. Isso aí tem que acionar a vigilância sanitária, já temos que chamar a polícia, a vigilância sanitária tá uma bagunça. Gente, até os microfones são racionados na Vila da Grande Conquista. Os participantes ficam revezando os microfones enquanto eles estão ali convivendo no reality show. Não, gente, decididamente o nome disso não é desafio de sobrevivência, não é confinamento, isso aí tem outro nome e é baixo orçamento. Total. E esse lance do microfone também fica polêmico, porque parece coisa manipulada, né? Porque esse revezamento, que nem você disse, de microfone, ele é muito seletivo. Sim. Tem gente que tá com o microfone e nunca deixou de estar microfonado desde que a vila começou, Sim. né? E tem participantes que nunca estiveram microfonados. Tem gente ali que a gente nunca nem ouviu a voz, né? E aí eles dizem que um pouquinho fica o microfone com você, depois um pouquinho comigo, depois com o coleguinha do lado. E é mentira, tem gente que tá microfonado o tempo todo, tem gente que nunca foi microfonada e existe ali tira desse, põe naquele, muito ali na meiuca de gente. E esse tava falando muito, bota o microfone nele. Esse aqui tá ficando quietinho, tira o microfone dele. Precisa do microfone, né? Exatamente. Só que o microfone é o que faz a gente saber o que esse participante tá fazendo lá dentro. Que só as imagens não basta pra gente precisa ouvir o que eles estão falando, ouvir sobre o que eles estão discutindo, o que eles estão planejando de estratégia, as fofocas que eles estão fazendo. E isso é o que a gente acompanha no reality show. Se a pessoa não está microfonada, fica impossível. E isso não deixa de ser manipulação da produção também. Porque se você pensar que tem alguém ali que eles não têm o menor interesse de colocar pra dentro, eles acabam deixando essa pessoa sem microfone. E isso também é um grande erro da produção. Porque a Record sempre teve dedo podre pra escolher participante pra reality show, gente. Numa dessas,
eles não estão colocando o microfone numa Juliette 2 e não estão sabendo, entendeu? Então é um erro muito grande de produção e também uma grande mentira pro público, Exatamente. né? Mais uma mentira pro público. Inclusive, eu falei agora há pouco de tretas, né? E tá acontecendo tretas, tá rolando umas coisinhas desde domingo, né? O problema é que, como é muitas pessoas, elas não estão microfonadas, as câmeras não mostram, né? Elas acabam sendo descritas pelos telespectadores que estão comentando o programa na internet, ou quem tá cobrindo o programa, né? Pelo númerozinho do crachá deles, pela roupa, pela cor do cabelo, né? É maravilhoso, gente. Acompanhar as notícias nas redes sociais de treta de grande conquista é assim. O 64 tretou com 23. A loira brigou com a morena. Exatamente. Porque ninguém sabe o nome de ninguém sabe o que tá acontecendo direito, porque não tem a menor explicação. Ontem ainda, acho que pra tentar consertar um pouco dessa bagunça, a Record pegou e mandou um e-mail para toda a imprensa com o nome, com a rede social, com o signo, com toda uma fichinha completa de todos os participantes que estão na vila. Mas aí já era um pouquinho tarde demais, então, né? Porque o programa já tinha começado fazia uns dias. E a gente recebeu esse e-mail, né? Sim. Inclusive a Érica Coimbra, que é jogadora de vôlei, premiada, não sei o que, o nome dela tá Érica Coimbra Vôlei. Acho que internamente ela é a jogadora de vôlei. É o jeito com que estão chamando ela lá dentro, né? Bom, continuando, como eu falei, eles entraram, né, os participantes no domingo, mas o programa só estreou de verdade na segunda-feira e foi uma piada, né? A edição mal mostrou a vila, que era a grande novidade da semana, né? Só umas coisinhas bem picotadas, aquela enrolação da Record pra segurar a audiência. E eles acabaram até ocupando boa parte do primeiro episódio com uma prova pra decidir quem dos 6 famosos menos votados na primeira votação eram os donos, os líderes das 3 casas da vila. Na teoria, poderia até sido uma coisa legal, assim, interessante, mas na prática a Record não dá conta de fazer, né? Pois é, dá pra perceber que é uma equipe completamente despreparada pra realizar um programa desse tamanho que tá tomando conta de tudo, né? Vai aí desde o pessoal da produção que não tá repondo papel higiênico pros participantes terem o mínimo de higiene dentro dessa lotação que é esse programa, né? O pessoal do áudio também, que não tá sabendo captar direito essas conversas. As câmeras também, a gente não conseguem pegar tudo, entendeu? E os editores do programa, a gente tá tendo a sensação de que eles não estão sabendo lidar com o tanto de conteúdo que chega na mão deles. Afinal de contas, é vídeo de 70 pessoas pra eles terem que lidar ali, pra eles terem que cortar, pra eles terem que tentar contar a história, pra eles fazerem flashback. É muito difícil, né? E o que a gente acaba vendo, né, no resultado final, que é o que eles passam na TV, no horário do programa, é uma bagunça, né? E é uma bagunça que poucas pessoas que se dispõem a assistir a Grande Conquista tá tendo paciência de se puxar pra entender, porque essa é a grande missão do telespectador da grande Conquista. Na verdade, você tem que ter a grande paciência de tentar diariamente entender aquele caos, entender aquela bagunça e conseguir ouvir alguma coisa, porque é impossível. É realmente... o nome desse programa poderia ser Zorra Total. A Zorra Total ainda é divertido e fácil de entender. Um reality show não deveria ser assim, a gente não deveria ter um mínimo de QI pra poder entender o programa, pedir um manual na internet de como entender a Grande Conquista. Mas às vezes você pode ter QI até de sobra, meu amor. O problema é que o programa vai ao ar às 22 horas e 45 minutos e todo mundo trabalhou pra caramba, tá cansado e só quer se divertir e se entreter. E aí você recebe isso. Você recebe essa matemáticas, bomba, né? Você fica lá doido, tentando se matar pra entender, lutando contra o teu sono, porque qualquer piscada que você dá, você pode perder uma briga da Natália Deodato com alguém que você não sabe quem é, e ficar nessa. Só que ninguém é obrigado a ter trabalho pra se entreter. Exatamente. O entretenimento é exatamente a contramão disso, gente. Pois é, e isso reflete no Ibope, não é mesmo? Em termos de audiência, a estreia do A Grande Conquista foi terrível. Teve apenas 3,9 pontos de média, ficando bem lá no terceiro lugar, comendo poeira do SBT, que tava passando Ratinho. Pois é, minha gente, isso pra Record é sim um fracasso, entendeu? E assim, se o programa fosse bem feito e principalmente honesto com o público, ele teria grandes chances de ser sim um fenômeno de audiência. Como foi, por exemplo, a Casa dos Artistas, que também foi dirigida pelo Carelli, na época lá no SBT, e inclusive que fez o SBT se transformar no pior pesadelo da Globo no início dos anos 2000, porque a Casa dos Artistas colocou o Fantástico
plástico pra comer poeira, entendeu? E agora o mesmo diretor da Casa dos Artistas tá comendo poeirão do Ratinho, no terceiro lugar, com menos de 4 pontos de audiência. E isso é triste pra eles, porque como a gente falou, na teoria poderia ser legal, né? Tipo, o público teve a chance de escolher quais famosos entram no programa e também a chance de escolher quem dos anônimos entram no programa. É um BBB que você escolheu quem você quer na casa. Mas daí chega na hora, famoso não é famoso, os anônimos tem famoso no meio, né? O maior problema desse programa é eles terem vendido a ideia de um programa muito legal pra gente criar expectativa e eles entregarem essa grande farsa, essa fraude, essa mentira, essa bomba, tá até criminoso lá dentro e sem a menor organização para que a gente consiga entender aonde é que essa bomba vai chegar. Ou se ela vai de fato explodir no meio do caminho, entendeu? Então, o problema todo foi a forma com que eles anunciaram tudo. Eles venderam o início de um sonho pra gente, mas deu tudo errado. Exatamente. Bom, mas isso tudo que a gente falou até agora rolou na segunda-feira. Nos dias seguintes, tudo só foi piorando, obviamente. Mas antes de falar sobre isso, a gente quer conversar com você que tá assistindo o Virou Festa pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal. Vamos arrumar isso aí pra não virar uma bagunça igual a Grande Conquista, gente, ó, porque todo dia às 18 horas em ponto, a gente tá aqui colocando a fofoca em dia, rachando o bico de dar risada com vocês. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, relaxar, ficar de boa, porque é facinho de entender, clicar e se divertir. Isso mesmo. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Bom, pra começo de conversa, os episódios de A Grande Conquista vão ao ar daquele jeitinho bem Record, com tudo pré-gravado no dia anterior, editado com antecedência. O pay-per-view, né, o 24 horas deles vive saindo do ar, quem paga pra ver não vê nada. Não, isso aí é maravilhoso, né? Porque o slogan do programa né? O programa que é manipulado pelo público, né? Mas aí o público não pode nem assistir o programa porque eles cortam o sinal do pay-per-view, gente. Eles cortam o sinal das câmeras 24 horas. Absurdo! Eles não deixam o público manipular nada. E qualquer coisinha, os participantes começam a falar alguma coisa um pouquinho mais polêmica, corta o áudio, muda a câmera. Vai gravar uma prova, não exibe no pay-per-view. Eles estão fora fazendo alguma coisa, corta sem sinal. Eles não... Gente, eles mentem para o público. Mentiras, muitas mentiras. Bom, eu falei agora que as coisas são pré-gravadas, né? No programa de ontem à noite, quarta-feira, foi exibida uma prova de resistência que começou na terça-feira à noite, antes do episódio daquele dia ser exibido na Record, e foi terminar só na quarta-feira à tarde. Que nem eu falei, obviamente, a gente não pôde acompanhar a prova no pay-per-view, eles tiraram, né? E ela foi exibida só ontem à noite, já editada, mas nem isso conseguiu salvar a prova, né? Parecia que a produção ligou umas câmeras ali filmando a prova e foram embora tomar um café, largaram os participantes pendurados na estrutura. Olha, eu acho que é engraçado isso que você falou, é uma boa tirada. Mas eu acho que agora você falando, eu comecei a ver e eu acho que realmente foi isso que aconteceu ali. Sim. Porque a Mariana Rios foi pro camarim e foram embora. Eles foram pra série, eles deixaram ali o pessoal na prova de resistência sozinhos ali no estúdio. Porque, gente, rolou várias tretas durante essa prova, mas uns arranca-rabo bonito, entendeu? Porém, não dava pra gente saber quem é que tava tretando, porque simplesmente os câmeras abandonaram as câmeras. E as câmeras ficaram filmando uma que nem aqui. Essa câmera que tá aqui na gente, ela tá parada, porque nós não vamos pra lá, nós não vamos pra cá. Nós não temos alguém operando a câmera. Exatamente, é uma câmera parada na gente, porque nós estamos aqui, mas os dois estão microfonados, uma qualidade de áudio maravilhosa que você recebe aí na sua casa, entendeu? Lá na prova de resistência da Record, os câmeras largaram as câmeras assim, foram tomar um café, ou sei lá o que, uma cerveja, não sei. Foram embora pra não ter que pagar hora extra, foram embora, exatamente, porque a hora extra noturna é mais cara. E as câmeras ficaram paradas lá, só que ninguém dava zoom nas conversas, não tinha ninguém pra destacar quem é que tava falando, quem é que não tava falando, entendeu? Tanto é que tinha gente que ia desistindo da prova, deixando a prova, e a câmera continuava enquadrada no mesmo jeito, como se a pessoa estivesse lá. Mas a estrutura tava vazia, não tinha mais ninguém naquele negócio, e a gente continuava sendo obrigado a ver aquele quadro aberto. É como se eu saísse e a câmera não fechasse no Alexandre. Ficasse um vazio aqui, exatamente, né? Aqui um espaço enorme vazio do lado. E não salvaram isso nem na edição, nem pra dar um zoom em alguém que tava ali conversando, brigando, pra pôr o nome da pessoa, pra pôr a carinha do lado. Nossa, as carinhas
que salva muito quando a gente tá assistindo reality show, principalmente nas primeiras semanas, que a gente não sabe quem é quem ainda. Então a pessoa começa a falar, aparece o nominho ou a carinha dela ali do lado, né? O BBB faz muito isso. Mas os realities da Record também, a Fazenda sempre fez, Power Couple sempre fez, mas a Grande Conquista não tem isso. Outra então coisa você não sabe nunca. que não teve era o tempo da prova, né? Que a prova ia passando na edição do programa e a gente não sabia quanto tempo tinha passado, que horas eram naquele momento da prova, né? Que é uma coisa que importa na prova de resistência. E nunca falaram isso. Não. Além de não mostrar ali embaixo o horáriozinho que era, ou o tempo que foi passando de prova, ninguém nunca falou isso. A apresentadora não falou depois, olha, foi um total de 16 horas de prova. Na real, quando passaram a prova na TV, ficou parecendo que foi uma prova que durou meia hora, com um monte de gente gritando enlouquecidamente, porque a gente não teve a noção exata de quanto tempo teve a prova. Pelo menos quem assistiu ao programa não teve isso, não recebeu isso. Então você fica ali perdido, você não sabe quem tá falando, você não sabe quanto tempo tem, você não sabe nada do que tá. É só uma grande bagunça na tela da sua televisão. Nossa, eu acho que a Record tá contando muito com a sorte, né? Porque isso é um desrespeito, de certa maneira, pro público, né? Porque a gente que acompanha aqui e fala de televisão no Virou Festa sabe que a audiência é uma coisa muito difícil das emissoras conquistarem hoje em dia. Tá cada vez menos pessoas assistindo televisão e tem muitas opções pra você escolher assistir um reality show do Grande Conquista na Record, né? Sim. Então essa falta de esmero, de carinho que eles têm pra fazer uma edição, colocar um episódio bem feito pras pessoas no ar, é falta de respeito com quem tá assistindo, né? Tipo, a gente merece saber o que tá acontecendo porque a gente escolheu assistir esse programa e eles estão aí fazendo qualquer coisa, as pessoas não vão se importar, tanto faz se deu pra ver ou não deu pra ver, quem é que tava falando, já essa pessoa vai ser eliminada, as pessoas não vão se importar, elas vão reclamar, mas elas vão continuar assistindo. Exatamente. Não é? Um grande descaso. É um grande descaso. Você sabe que uma vez eu vi Abby, né? A Abby é a Abby, né, gente? Maravilhosa. E aí perguntaram pra Abby por que ela se arrumava tanto pra apresentar o programa dela. E ela disse que ela se arrumava muito porque o programa dela é como se ela recebesse as pessoas na casa dela pra ficar ali no sofá, às vezes até tomando uma cervejota, quem é das antigas lembra que a Abby tomava uma cervejota durante o programa. E ela sempre queria estar passando a melhor impressão, ela queria estar sempre bonita, arrumada, cheirosa, para essas pessoas que estavam entrando ali na sala da casa dela, né? Seja o pessoal do auditório e principalmente o pessoal que estava assistindo através da televisão. E desde então, a gente aprendeu aqui no Virou Festa que a gente tem que tratar vocês que escolheram assistir ao Virou Festa com o maior carinho e com a maior atenção. Não só lendo os comentários de vocês, mas estando aqui, ó, afiadíssimos, com a linguinha saindo faísca, entendeu? E arrumadinhos e bonitinhos, com a melhor edição, com o melhor áudio, com o melhor tudo. E sabendo o que tá acontecendo, né? Exatamente, com total controle da situação, para que você simplesmente aí do outro lado sente e relaxe assistindo a gente na TV, no computador, no telefone, aonde é que você quiser. E a Record com esse programa passa exatamente o contrário disso. É como se a gente fosse lá visitar eles e eles não estivessem em casa e a casa estivesse toda bagunçada, ninguém oferecesse nenhum copo d'água pra gente, entendeu? Aqui vocês têm café o tempo todo. Quer café? Tem café. E lá é isso, você chega lá e aquela coisa, tá tudo bagunçado, tudo sem nada, não tem nem papel higiênico, uma Ninguém loucura. se importa, parece, né? Exatamente. E tem tanta concorrência de reality hoje em dia. O próprio Big Brother, ele deu errado esse ano? Deu. Umas coisas deu errado? Deu. Mas a produção ainda fazia com carinho. O Boninho se importava com o programa, ele tentava entregar o máximo que ele conseguia, né? Seguindo um padrão de qualidade idêntico a de edições que deram muito certo. Por exemplo, BBB 21, que foi o grande fenômeno do BBB, né? A edição do BBB 21 era idêntica do BBB 23, que muita gente deixou de assistir no meio do caminho, mas a qualidade era sempre mostrando tudo no pay-per-view, né? Nunca escondendo as coisas, número de voto, porcentagem de voto, sempre às claras. Masterchef começou aí semana passada pra provar também que mesmo depois de 10 anos ainda tem a importância, ainda é bem feito, muito bem feito, inclusive. A Band sempre fez reality shows muito bem feitos, né? É verdade. E daí vem a Record, que tem uma audiência que tá lá esperando, dando o voto de confiança pra assistir o novo formato original deles, depois de um fiasco de Fazenda, de um fiasco de Ilha Record, um fiasco de Power Couple, e faz isso. Ao invés de se puxar pra melhorar e mostrar pra esse público que se dispõe a assistir eles, que eles têm sim carinho com esse público, que eles querem oferecer uma coisa de qualidade pública, não, faz exatamente o contrário, que é isso tudo que a gente tá contando aqui, uma grande mentira. E se o programa der errado e for caindo de audiência, é o próprio mérito deles, que fizeram por merecer isso, eles né? conquistaram o fracasso com louvor. Exatamente.
Literalmente. Quiseram fazer uma coisa e não estão dando conta de fazer, né? Exatamente. Inclusive, depois desse momento de desabafo, diante desse problema que se tornou ter tantos participantes no programa, né? Na edição de ontem, quarta-feira, também aconteceu uma eliminação relâmpago de 20 pessoas da Vila. A Record anunciou que ia fazer isso durante a tarde de ontem, de surpresa, e à noite abriu e encerrou uma votação em pouquíssimos minutos para decidir quem ia continuar e quem ia sair do programa. Vocês estão sentindo esse cheirinho? Cheirinho de desespero? Parece que sim, porque essa atitude ficou parecendo algo bem desesperado da produção de A Grande Conquista, né, gente? Porque o que dá a entender é que eles perceberam no meio da tarde que eles estavam com dificuldade de lidar com tanta gente dentro do programa, não tinha papel higiênico pra todo mundo, e aí eles resolveram despejar uns 20 logo de cara, né? Pra essas coisas todas ficarem mais fáceis, né? Ter papel higiênico pra todo mundo, saber editar, ter microfone pra todo mundo, as câmeras conseguirem pegar todo mundo. Será que foi isso, produção? Será que foi? Se não for, pelo menos vai funcionar dessa maneira. Foi o que né? pareceu ser, né? Também. Bom, e sobre essa dinâmica ao vivo da votação relâmpago, né, a gente tem que mencionar também um pouquinho sobre a apresentadora de A Grande Conquista, que é a atriz Mariana Rios, que vocês devem conhecer da Globo, né? Enquanto ela explicava ali a dinâmica pro pessoal da Vila, ela teve a pachorra de falar pros participantes que se inscreveram e aceitaram participar de A Grande Conquista que o programa estava um sucesso aqui fora. Mais uma grande mentira do programa, né? Só que dessa vez a mentira foi contada lá pra dentro, do lado de dentro, que é bom porque a gente fica ilê, mas não fica tão isento também dessa mentira chegar até a gente, porque quem tá assistindo o programa e não checa os números de audiência como a gente pode checar a qualquer minuto, não checa a repercussão do programa nas redes sociais como nós, né, que fazemos cobertura de televisão, podemos checar e temos essas informações chegando muito facilmente na nossa mão o tempo todo, às vezes a pessoa assiste isso sem saber de nada e fala, nossa, a apresentadora disse que o programa é um sucesso. Sim, deve estar batendo a Globo, né? Exatamente, aí começa uma grande mentira mesmo, porque a pessoa já vai pro trabalho e fala, você viu o programa da Record? Mas é um sucesso, mas que programa? Não tô sabendo de nada. Ai, tem que assistir, é um sucesso, a apresentadora disse que é um sucesso, né? Mas, gente, o mais importante é a gente dizer que a Mariana não tem o menor controle dessa situação. Não foi ela que decidiu falar isso, muito pelo contrário, ela faz muito pouco do que ela poderia fazer de melhor no programa, que era ser ela mesma, né? Porque lá ela só fica lendo o que a produção coloca no TP dela, que é aquele letreiro que fica passando na frente da câmera que tá pegando ela. Ela fica lendo aquilo, e nisso a produção pode colocar ali o que eles quiserem que ela fala, como que o programa está sendo um grande sucesso, né? Então não é ela que tá mentindo, é mais uma vez a Record que tá mentindo, mas usando a voz da Mariana Rios pra isso, né, gente? Inclusive, a Mariana Rios, ela tá tão manipulada nesse programa que fica até parecendo que ela tá brincando de apresentar um programa, ou que é realmente um stand-up de humor, um negócio que ela tá fazendo ali, ela tá fingindo ser uma apresentadora, às vezes até mais velha, que tá apresentando esse reality show, né, gente? Porque não tá ajudando nada nessa confusão toda do programa ser a Mariana apresentando e não ser ela mesmo que fala as coisas, né, gente? Sem falar também que eu não sei quem é que tá vestindo ela, mas estão colocando umas roupas na menina que não tem nada a ver com ela, gente. Aliás, essas roupas também fazem a gente perceber ou ter pelo menos a sensação de que ela tá interpretando uma apresentadora de um programa de televisão. Porque aqueles figurinos, gente... Ontem ela tava de Papai Noel. Não, ontem ela tava com aquela roupa natalina, que também lembrava muito as roupas de Cláudia Raia na novela Verão 90, um pouco de Rainha da Sucata, Regina Duarte também dava pra lembrar um pouco, né? E aí quando mostrava um outro texto, ela já tava com outra roupa, né? Que lembrava um pouco especial de fim de ano também, mas do Roberto Carlos dessa vez, né, gente? Lembrava um pouco também a cantora Simone, só não lembrava a Mariana Rios, entendeu? Porque a Mariana Rios não é aquilo, a Mariana Rios não é daquele jeito. Não. A Mariana Rios é dona de um carisma gigante, ela é muito mais legal que aquilo. Parece até que estão fazendo com a Mariana Rios o que fizeram com o Marcos Mion na Fazenda, né? Que fez ele até chorar um dia ao vivo sem conseguir seguir com a apresentação do programa e que depois desse momento também acabou custando a demissão, ou a gente pode te falar aqui até de liberdade do Marcos Mion, que foi pro Caldeirão e hoje em dia é muito mais feliz fazendo o que ama, né, gente? É uma coisa que eu tenho que mencionar, as viradas da Mariana Rios. Por favor. Porque em todo o reality show, é tudo igual, Fazenda, Power Couple, Ilha, ela tá falando com uma câmera, dela tem que virar, falar com outra, dela volta pra dar um movimento na hora que ela tá falando, exatamente, né? Só que a Mariana Rios, acho que ela veio falar, vira agora! E ela tá falando, vira assim. Ela vira o negócio, né? E blá 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 blá.
Blá 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 blá. É uma aula de aeróbica quase, as viradas dela, gente. Mas pelo menos ela traz esse gracejinho bem Mariana Rios pra gente se divertir um pouquinho. Ai, me dá até uma labirintite. Ó. Mas enfim, e aí, né, teve essa votação relâmpago entre 26 participantes da vila, que de alguma maneira foram os escolhidos, que misturava anônimo e famoso. Porém, obviamente, o público que votou acabou salvando apenas os famosos, né? A gente, como público que tá assistindo a Grande Conquista, não teve nem tempo, nem câmera, nem microfone pra conhecer melhor as pessoas que estão lá. Então é óbvio que na hora de votar a gente vai dar um votinho pra quem a gente já conhece de fora, né? Porque a gente não teve a chance de conhecer lá dentro as pessoas. E isso sempre seria óbvio, desde aliás, sempre foi óbvio pra produção do programa, né, gente? Sim. Porque tá na cara que você coloca 64 pessoas dentro de um reality show apertadinho e depois vai liberar esse pessoal através de votação, ali vai decidir quem fica e quem sai. É óbvio que se entre essas 64 pessoas tiverem pessoas minimamente conhecidas do público de outros realities ou da internet, é óbvio que essas sempre serão salvas. Ou seja, quem manipula o programa nunca foi você, telespectador, e sim a Record, como ela manipula todos os outros, entendeu? Exatamente. Essa que é a verdade. E é uma coisa que é diferente do BBB, que no BBB, da primeira votação, a gente tem aí uma semana pra conhecer melhor tanto os famosos quanto conhecer pela primeira vez os anônimos, né? Exatamente. Então tudo fica justo, fica uma competição justa, né? Pária. Exatamente. Só que dessa vez, por que a gente vai votar no Joãozinho e não na Natália Deodato, né? Eu não ouvi o Joãozinho, eu não consigo votar nele, mas a Natália eu conheço ela do BBB e do Bake Off Brasil também, porque inclusive ela ganhou o Bake Off um dia antes de entrar na Grande Conquista. Que loucura, é tão famosa ela. Mas enfim, voltando a falar da Record, né? Vai ser esse lenga-lenga de vila até a próxima quinta-feira, que é quando essa parte da vila com 70 pessoas chega ao fim e finalmente começa de verdade a Grande Conquista com os 20 participantes selecionados pelo público por votação. O problema disso tudo é que, assim como eu falei no início do vídeo, o diferencial do programa é que ele misturaria famosos e anônimos, assim como o Big Brother, e a gente ama, né? Porém, pelo andar da carruagem, os mais votados de todas as votações sempre vão ser os famosos. Ou seja, tudo isso, toda essa dinâmica, toda essa enrolação de dias e dias, pra no final a gente ter mais uma fazenda com famosos, só que sem a parte dos bichos, né? Sem os bichinhos pros famosos tratar, né? Ou seja, foi apresentado todo esse show, né, gente, com direito à pré-estreia, coletiva de imprensa e tudo, pra lançar um programa completamente novo, um reality show que realmente poderia ser a nova sensação do Brasil. Mas na verdade foi tudo só uma desculpa pra fazer uma fazenda mesmo, na fazenda, né? Contando com a ajuda do público de casa para escolher quais os famosos que iriam participar, né? Às vezes, para a produção da Record não dá bola fora como eles deram na última edição da Fazenda no ano passado, que foi uma baixaria sem limites, como a gente também comentou aqui bastante com vocês, né? Mas tá ficando até mais do que feio pra Record e pro Carelli, que é o diretor e o criador do programa, né? Do que ficou feio na época da Fazenda do ano passado, porque isso aí tá muito pior, né? E olha, qualquer nova vergonha que a Record passar com a Grande Conquista, a gente atualiza vocês através das nossas redes sociais, tá bom? Então, ó, segue lá o Instagram do Virou Festa, o Twitter do Virou Festa, porque lá a gente também fofoca de montão. E aproveita pra seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. E agora conta pra gente, seja sincerinho, você tentou assistir a Grande Conquista? Será? Tentou dar uma espiadinha? Conseguiu ver alguma coisa, ouvir alguma coisa? Tá gostando, não tá gostando? Concorda com o que a gente disse ou discorda, tem um ponto de vista diferente? Pode falar. E quando você fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag #AGrandeMentira. A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo. E se você é fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do nosso clubinho. Dessa forma você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Todo domingo tem vídeo exclusivo para os membros do clube. Exatamente. Quem é membro do clubinho também ganha um selo de fidelidade que fica ao lado do nome de usuário aqui no YouTube e pode usar os emojis exclusivos para aparecer com mais destaque nos comentários dos vídeos. Para se tornar membro do clubinho oficial dos Abacaxix é muito easy. É só você abrir a câmera do seu telefone, apontar para esse QR Code aqui, ó, ou acessar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube, aproveita também para fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não faz como os 20 anônimos de ontem, não vai embora agora não. Já fica aí, vai pro próximo vídeo, porque a gente tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia deliciosamente organizada que só tem aqui no Virou Festa, né? Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!